a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Hoje, 9 de novembro de 2020, segunda-feira, o Evangelho é o de São João, no capítulo 2, versículos do 13 ao 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por sua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo de seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na leitura da Lectio Divina de hoje, percebemos que Jesus vai no templo ao encontro dos vendedores de bois, as ovelhas, pombas, os cambistas de maneira geral. Ele fica com raiva, a santa ira de Deus, faz um chicote e começa a expulsar então todos do templo, inclusive os animais, os cambistas, e espalham as moedas e expulsa também os vendedores de pombas, que estavam ali para poder nutrir a necessidade dos fiéis que ali iam para fazer seus sacrifícios de louvor a Deus, sacrifícios de purificação, de apresentação do templo e assim sucessivamente. Depois de Jesus reagir assim diante desta situação, ele diz: não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Está lá no versículo 16. Além disso, os discípulos também lembram da passagem bíblica, lá no versículo 17, o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntam a Jesus que sinal mostra para agir assim. Quem você pensa que é para agir assim? E Jesus diz então que vai destruir esse templo e em 3 dias irá reconstruir. E os judeus revidam porque 46 anos foram precisos para construir esse templo, e você está me dizendo que vai levantá-lo em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do teu corpo, da purificação, todos os corpos e toda a alma, o verdadeiro templo de Deus, que é o templo do Espírito Santo de Deus, conforme vai dizer São Paulo. E quando Jesus ressuscita, então os seus discípulos lembram do que Jesus tinha dito, acreditam nas Sagradas Escrituras e acredita também na sua palavra. É isto que está dizendo o texto. Bom, por que dessa leitura, José Rosa, deste Evangelho? Hoje é a dedicação da Basílica do Latrão. Então, onde fala do templo de Deus, né? Da igreja, o templo santo de Deus. Da igreja física, sim, da igreja física, da igreja material, porque afinal de contas ali é celebrado o culto divino, ali está guardado o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali é onde nós nos reunimos como Igreja Una Santa Católica Apostólica Romana. Por isso, sem dúvida nenhuma, este templo merece toda a nossa dedicação, todo o nosso respeito, toda a nossa devoção.
Mas Jesus também está falando aqui, sem dúvida nenhuma, do templo santo de Deus, que é a nossa alma, que é o nosso coração, que é a nossa vida, que nós não podemos fazer, então, deste templo, seja físico, seja espiritual, uma casa de comércio. Negociar, fazer negociatas, negociar com os bens materiais, negociar com os inimigos, negociar ideologias, negociar para poder, então, se afastar de Deus e vender, muitas vezes, nosso corpo, a nossa alma, a nossa dignidade, a dignidade do templo de Deus, da casa de Deus, seja a igreja física ali na sua comunidade, seja a igreja espiritual, o nosso coração, o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. Então poderíamos perguntar, José Rosa, já estamos fazendo a meditação, né? Você já percebeu? Poderíamos perguntar, então, o que nós estamos fazendo do templo de Deus? Será que nós estamos negociando o nosso tempo, o nosso templo, negociando a nossa vida, negociando a nossa alma? O que estamos fazendo? Estamos barganhando? Respeitamos a igreja, a comunidade onde nós vamos? Fazemos todas as reverências no altar, no presbitério ali, no sacrário, na Santíssima Cruz, nas santas imagens? Respeitamos, não comendo dentro da igreja, né? Zelando, deixando limpinho, não estamos brincando, conversando na igreja, dentro do templo que é lugar de oração, de respeito. Estamos respeitando os nossos irmãos dentro do templo, estamos olhando, estamos julgando. O que estamos fazendo? Mas também o nosso coração, a nossa alma, que é templo de Deus, estamos zelando da nossa alma, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, da nossa boca, que entra e sai coisas que podem engrandecer a Deus, louvar e honrar a Deus ou não? Como estamos nos comportando diante de Deus, como templo de Deus? Estamos limpos, purificados? Nós, enquanto templo de Deus, estamos habitáveis? Podemos fazer essa pergunta, né? E em resposta a esses questionamentos, possamos orar a Deus nesta terceira etapa da Lectio Divina, dizendo a nossa resposta a Deus, de querer sim respeitar a igreja, de fazer votos sim, de amar a igreja, una, santa, católica, apostólica, romana, nos todos os seus templos, mas também de maneira espiritual, e também a nós, enquanto templos de Deus, cuidando do nosso corpo, cuidando da nossa alma, rezando, fazendo jejum, penitências, fazendo propósito com Deus, buscando a vida de santidade, deixando um templo mais zelado, cuidado por nós espiritualmente. Mas peçamos também a ajuda, a graça daqueles santos de Deus que já estão na glória de Deus e que passaram por esta vida, pela terra, cuidando da casa de Deus, zelando da casa de Deus, seja ela física, a igreja, o templo da comunidade onde eles participaram, onde eles presidiram a Santa Missa, sejam do seu corpo, da sua alma, da sua vida, como templo espiritual de nosso Deus. Peçamos, então, intercessão dos santos e o auxílio do Espírito Santo. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.